mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, mais uma vez, felizes por estarmos juntos com o nosso programa Amor e Caridade, para darmos continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus, à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. E mais uma vez, como convidadas, aqui temos as nossas irmãs queridas, Maria Antônia, né, Marilza, para fazer os comentários das parábolas, das mensagens, das passagens que se encontram no Evangelho de Jesus. Então, como já é de costume, na abertura do nosso programa, e em primeiro lugar também pedindo licença, né, aí aos nossos irmãos, e estamos entrando nos lares de vocês, né, dos nossos companheiros, com esse estudo, que é uma reflexão um pouco aprofundada naquilo que realmente Jesus quis nos dizer com o seu Evangelho. Naturalmente, nós temos muitas interpretações, mesmo dentro do texto bíblico e do próprio Evangelho de Jesus, mas tem um sentido, tem uma lógica dentro dos costumes, dos hábitos hebreus, né, da época, e precisamos nos reportar a isso para entendermos realmente aquilo que Jesus quis nos orientar. Porque é um código. O Evangelho de Jesus é um código de moral, de ética, de comportamento para alcançarmos, sim, a nossa salvação, a nossa redenção espiritual, que é, na realidade, hoje, o estudo que iremos fazer. Mas, inicialmente, nós vamos ler uma página do nosso livro Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastoreiro. Sempre uma mensagem para a nossa reflexão inicial. Contribua com sua parcela para tornar mais belo este mundo. Um pequenino gesto, uma ação insignificante, pode melhorar muito o ambiente em que nos encontramos, elevar o entusiasmo de quem está desanimado, reanimar aquele que está desiludido. Um simples aperto de mão confiante faz renascer, por vezes, a coragem de quem estava por fraquejar. Então, contribua com algo de seu para tornar mais belo este mundo. E assim, meus irmãos, irmãs, queridos, convidamos a todos vocês que nos assistem, agora, junto conosco, elevar igualmente nossos pensamentos a esse Deus bom, a esse Deus de infinito amor e misericórdia que tem por todos nós. Assim, Jesus, nosso irmão maior, nos apresentou esse Deus. E assim, a Jesus também nos dirigimos para rogar-lhe, nesse instante, tuas bênçãos, teu amor, tua luz, porque todos nós somos carentes desta luz que vem do Cristo, porque ainda tateamos nas trevas de nossas paixões, de nossa ignorância, e precisamos, assim, de caminhar com o auxílio da luz de Jesus, porque não construímos ainda esta luz interior. E é por isso que aqui nos encontramos, mestre amigo, para buscar a nossa autoiluminação através do estudo
do seu evangelho de amor e libertador. E mais uma vez, contando com a presença desses mentores espirituais aqui, nos auxiliando nessa tarefa de levar a mensagem cristã à luz do Espírito e da verdade a que se referiu Jesus. Pois somente o conhecimento da verdade, disse ele, nos libertará ainda de nossas paixões, de nossos vícios, de nossos maus hábitos. E é por isso que eu convido a todos vocês para estudar conosco mais uma vez, hoje, o Evangelho do Cristo divino. E assim, com as bênçãos dele, dos amigos espirituais e de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, já preparados, harmonizados, sintonizados com o Mestre querido, nós vamos ler a passagem do Evangelho que se encontra no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo o capítulo 15, que tem por título Fora da caridade não há salvação. E hoje, o título é O que é preciso para ser salvo? Aliás, grande parte, dos que buscam os templos cristãos, sejam espíritas, católicos, protestantes, pentecostais, não importa. Todos nós evocamos sempre ao Cristo divino. Queremos entender, Marilza e Antônia, já de início, o que significa ser salvo. Não é? E Jesus, como eu disse, que é a receita aqui, está aqui. Eu sempre digo que a receita da nossa salvação e da nossa felicidade se encontra no Evangelho de Jesus. Então, o que é preciso para ser salvo está aqui. Jesus já nos disse há mais de 2000 anos. Muito bem. Então, vamos ao texto que se encontra. Eu gosto de já dar o texto inicialmente, antes da leitura. Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono da sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor aparta dos cabritos as ovelhas. E assim poderá as ovelhas porá, assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Esses alcançarão a salvação. E vamos ver o que é que precisa. Jesus deixou aqui, bem claro. O que é que precisa? O que é que precisa? Então, nós estaremos, aqueles que praticarem isso que está aqui, estarão sentados à direita. Os ensinamentos dele. Então, vinde benditos de meu Pai. Quem serão os benditos do nosso Pai? Possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era hóspede e recolhestes-me. Estava nu e cobristes-me. Estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos. Olha só, então lhe responderão os justos, os que se dizem justos, podemos assim dizer: Senhor, quando é que nós te vimos famintos
e te não demos de comer? Ou, por acaso, sequioso e te demos de beber? Quando te vimos hóspede e te recolhemos? Ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo assim, o rei lhes dirá. O rei, a representação nós sabemos, é o Criador, é o nosso Pai. O rei do amor, de bondade. Então, na verdade, vos digo que quantas vezes vos fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim, é o que o fizestes. Que lindo. Então, dirá também aos que hão de estar à esquerda. Então, vimos, só para ir esclarecendo, os da direita são aqueles que atendem aos necessitados, aos famintos, aos despidos, aos que sentem as necessidades, é aqueles que praticam a caridade. Estes, sim, estarão bem junto a Jesus, podemos dizer. Mas ele também aqui diz aqueles que não praticarem isto. Ele diz, os que estarão à sua esquerda, o que vai ocorrer com estes. Então dirá assim, apartai-vos de mim. É uma figura, sabemos, simbólica, muito forte. Apenas simbólica. Simbólica, né? De maneira, né? Figurada. Apartai-vos de mim, ora, e vocês, malditos no sentido, vocês irão para o fogo, para nós o fogo eterno é o fogo das expiações dolorosas, que está aparelhado para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolhestes. E então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando é que nós te vimos famintos e sequiosos, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo, na verdade vos digo, que quantas vezes o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o suplício e os justos para a vida eterna. Mateus. Já vimos aí que a caridade é um dever. É isso. A caridade é um dever e é o que é preciso, então, para que possamos alcançar a tão sonhada salvação. Fora da caridade não vai ter salvação para ninguém. Não é a doutrina espírita que está falando, porque a máxima da nossa doutrina é fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, né, Marilza? Todos podem fazer. Todos podem praticar o bem, podem auxiliar os nossos irmãos necessitados, com aqueles que podem, nós sabemos que já estudamos aqui, a caridade moral e a caridade material. Todos nós podemos fazer o bem, ajudar alguém. Porque, olha, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos nos iludir. Vou repetir. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Leiam com atenção. Leiam com atenção. A receita para a nossa salvação não tem outra passagem que Jesus deixa tão claro para nós. Não é isso? E Jesus não dizia uma coisa agora para tão depois claro. Dizer outra, não. O que ele dizia era lei. Tanto que ele falava no imperativo. É uma ordem. No imperativo. Era imperativo. Uma ordem. Quer ser feliz? Quer se salvar? Faça isso. Sede bons. Sede bons. Sede perfeitos. Porque vinde trabalhar hoje na minha vinha. Trabalhar na vinha do Senhor é fazer o bem. Porque tem alguns que acham, não é, equivocadamente,
que só pelo exercício da fé, de aceitar Jesus, estarão salvos. Não está escrito isso em lugar nenhum. Até Paulo, nos Coríntios, quando ele falou a respeito da caridade, que é o amor em movimento, o amor é o benefício ao outro, a ação em benefício do outro, ele disse, ainda que eu fale todas as línguas, mas se eu não tiver amor, justamente, eu nada serei. Aí ele fala no amor, na fé e na caridade. Na fé e na caridade. Mas entre essas virtudes, a caridade é a maior. Considerou a caridade maior do que a fé. Olha, para se fazer a caridade, temos que ter fé, temos que ter amor. A caridade é o que você falou, é o amor em ação. Movimento, Então, as pessoas às vezes acham que não é necessário praticar a caridade. Mas Jesus, nesta passagem aqui, que é longa de ensinamento, ele deixa bem claro que para conquistarmos esse reino dos céus, para se sentar à direita, vamos botar que ele deixa, em sentido figurado esse sentar, ou estar com ele à direita ou à esquerda, à esquerda são aqueles que não atenderam aos seus ensinamentos, à sua orientação, de ajudar ao próximo, de amar ao próximo, como a nós mesmos. Porque muitos dizem assim para nós, às vezes, espíritas, mas você faz a caridade, você ajuda muito, mas muitos não dão valor, mas nós não estamos preocupados com isso. Entende? Nós temos que fazer a nossa parte, atender, visitar os enfermos, auxiliar aos necessitados de uma maneira geral, necessitados do corpo e do espírito, que a doutrina espírita ela se completa nesse sentido. Não só o alimento do corpo, porque também esse alimento nós sabemos que o indivíduo, ele próprio, ele tem que buscar através do seu esforço, do seu trabalho, não da preguiça, conforme também nós observamos. O importante é o cristão, buscar sempre esse sentimento caridoso, porque aqui ele deixa claro que as religiões, sejam elas quais forem, não salvam ninguém. O que salva é a prática da caridade. Não é a doutrina espírita que está dizendo, não sou eu, o Juarez. Está aqui. No Evangelho de Jesus. Nem mesmo a doutrina espírita salvará se não tivermos caridade. Sem dúvida. Com o nosso próximo, se tiver amor ao próximo. Ele nos coloca aqui um único caminho para a salvação. Ele não dá outro espaço. Aqueles que assim agem estarão bem no mundo espiritual. Os que não agem estarão espiando em outras encarnações, o que não fizeram de bem nessa. Então reencarnamos, na realidade, para desenvolver em nós esse sentimento de bondade e de caridade. E é bom ressaltar, então, que a máxima da nossa doutrina é esta, baseada no ensinamento de Jesus. Fora da caridade, não há salvação para ninguém. Jesus não deixou aqui espaço nenhum. Se atenderdes a um desses irmãos, é a mim que fazeis. E depois da morte física, do nosso desencarne, estarás comigo no mundo espiritual. Fora isso, não basta. Então é importante ressaltar que a fé é importantíssima, né, Marilza? Porque a fé nos movimenta, olha só, dar aquele passo decisivo para praticar o bem e ajudar ao próximo. Ser útil, nós precisamos de ser útil ao próximo. Essa que é a grande realidade. Então, nós, como espíritas, nós exaltamos sim o bem. Por isso, nós podemos ressaltar que vamos generalizar assim, porque todas as casas espíritas, pelo menos as que eu conheço no Brasil, que são milhares de casas, podemos dizer assim, né? Só aqui no nosso Rio de Janeiro, no nosso estado do Rio, acho que mais de 2.000. Tem muitas casas espíritas, né? Todas elas têm um trabalho social voltado à comunidade,
de auxílio material e espiritual. Porque o alimento que vai saciar a fome do espírito é este, é o alimento espiritual, é o trabalho praticando as boas obras. Porque, inclusive, eu já citei isso aqui, e que se encontra no Evangelho de Tiago, que ele diz, já citei isso aqui, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Outra. Uma grande diferença. E lá na Epístola de Pedro, a fé sem obras é morta. É morta. Então deixa bem claro que fora da caridade não há salvação. E agora nós terminamos o nosso primeiro bloco, que o nosso amigo ele já sinalizou para nós, não é? E retornaremos, que nós não ouvimos agora nesse primeiro bloco a voz da nossa querida Marilza, que ficou ali. Então retornaremos e abriremos o nosso segundo bloco com os comentários aqui da nossa irmã. E olha, nesses dias, né, que nós estamos atravessando, de muita turbulência, né, Marilza? Dentro dos lares, da família, porque aí nós vamos ampliar também um pouquinho esse conceito, esse sentido de caridade no nosso segundo bloco. Assim nós vamos para o nosso intervalo e retornaremos daqui a pouco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Noguê Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Venha conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, segundo piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos e irmãos, estudando o nosso Evangelho, né, do que é preciso para ser salvo, né, para buscarmos a nossa salvação. E Jesus já nos disse, através dessa passagem, que fora da caridade não há salvação. Mas a caridade temos que estender também, né? Porque às vezes esquecemos de fazê-la dentro do nosso lar, né, Marilza? Muitas vezes. Toda essa passagem é simbólica, nós sabemos, né? Traz um simbolismo muito profundo. Quando o evangelista fala da mão direita e da mão esquerda, para a busca da salvação, quer dizer, o direito simboliza as ações corretas, o esquerdo, as ações equivocadas, que ambas as asas, né, ambas as mãos, devem convergir para um mesmo ponto, esse ponto que se chama salvação. Quer dizer, há uma trajetória de evolução. Atingir a salvação é chegar no ponto máximo que Jesus nos deixou como modelo e guia. Todo aquele que cumpre a vontade de Deus já consegue, no seu processo evolutivo,
entender a mensagem de amor. Aquele que está ainda na mão esquerda, equivocado, acha que pode fazer as coisas do seu jeito próprio. E esse vai demorar muito tempo a se tornar um homem bom. Ainda vai precisar espiar muitas vezes. E sabemos que Deus age no homem através do próprio homem. Por isso, Jesus coloca como ponto fundamental a caridade. Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, fora do seu movimento de auxílio ao próximo, você não vai chegar a um ponto evolutivo. Há muitas pessoas que não têm doutrina religiosa, não estão em templos religiosos e cumprem a vontade do Pai. Tem pessoas que não acreditam em nada, mas o bem está dentro dele. Ele é bondoso, ele é solícito, ele socorre. Se você precisar de alguma coisa, ele está sempre pronto, né? E isso é um sentimento inato que esse ser já desenvolveu. Já progrediu, já alcançou, né? Então, ele é um que está à direita. Jesus não disse que se você estiver nessa igreja ou na outra igreja, você está salvo. Jesus não falou isso. Tanto que Jesus não fundou nenhuma doutrina religiosa. As doutrinas religiosas são caminhos de compreensão da divindade. Lógico que, se Deus conta conosco, cada um de nós somos emissários do seu amor, nós só alcançaremos a evolução à medida que eu for caridoso com o outro. E a lei máxima é essa. Qual o maior mandamento que Jesus nos deixou? Nós estudamos aqui o capítulo do Evangelho, né, Antônio? A máxima amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que significa amar o próximo e não fazer o bem ao próximo, fazer a caridade? E aí, não é isso? A caridade pressupõe disponibilidade, pressupõe amor. Se eu não tiver amor, eu nada serei. E aí nós vamos vendo que eu preciso ser caridoso na palavra que eu digo, porque uma palavra maldita, ela é como é uma flecha que vai atingir o alvo e vai causar danos irreparáveis no outro. Uma ação no bem que nós deixamos de fazer vai refletir numa ação incompleta do planeta. Se eu retiro uma planta do solo, as estrelas sentirão o reflexo desse meu ato. Eu preciso ser caridoso, conforme está aí nas Escrituras, comigo. Depois eu vou estender para os que estão na minha casa, vou estender para a sociedade e para além, para o país e para os continentes. E vou ser caridoso por sucessão. Nesses dias tão conturbados, de muita violência, o que vemos? Aqueles que estão ainda debruçados sobre a asa ou sobre a mão esquerda, que acham que são Deus, não é? Todo aquele que vai na contramão, a mão esquerda é o símbolo de ir na contramão, é aquele que acha que pode fazer o que quer e o que bem entende. Porque nós... vai atropelando. Não é? Nós, seres humanos, temos um código de ética e de moral formado por Jesus, representante de Deus aqui para nós,
que esse código existe independente da nossa vontade. Quando eu descumpro esse código, eu vou sofrer as consequências. O meu dever de cristão é dar atenção, é vestir, é dar uma palavra amiga, é socorrer aqueles que estão em nosso entorno. Eu não vou ter um mundo igualitário, igual todo mundo quer, escreve paz na camisa, levanta uma placa, uma faixa de paz, se eu não construir e exemplificar a paz dentro de mim. Exatamente. Quando você falou na caridade consigo mesmo, muitas pessoas devem ter ficado, mas como você é caridoso comigo mesmo, né? Se nós estamos aqui no planeta, reencarnados, né, nessa vida, com este corpo, nós estamos aqui com o propósito de iluminar-nos como espíritos, de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas de bem, de deixar para trás nossos equívocos do passado. E aí os espíritos superiores dizem assim, é para que a gente entre dentro de nós, né, para fazer uma faxina. E o que é isso? É a gente se interiorizar, é a gente fazer, como Santo Agostinho nos ensinou, uma reflexão, né, um autoconhecimento, buscar em nós o que está errado. E entrando em nós, reconhecendo, eu ainda sou assim, ainda tenho esse defeito, a gente buscar tirar essa lama que há em nós, não é? Porque, na verdade, aquele que está morto, né, como disse Paulo, é aquele que comete o pecado, esse é o morto. Então, às vezes, nós estamos mortos para o bem, para a verdade. E se nós nos reformamos, nos melhoramos, passamos a olhar o outro do jeito que nós gostamos de olhar para nós e vemos o bem e recebemos o bem. Então, ir em direção ao outro, praticando a caridade. Não é somente a caridade da esmola, como se a gente estivesse fazendo um favor ao outro. Não é só dar o pão, dar o calçado, que o outro está descalço, dar o cobertor. Não é somente isso. É ir além. É olhar, né? É conversar, é se dirigir ao outro com amor, é se interessar pelo outro, buscar esclarecer aquele que não entende, que não compreende ainda, é perdoar a ignorância alheia, os equívocos. Quer dizer, é a caridade, é a gente se doando. Uma vez, um homem chamado Martinho, era um componente da igreja, que até chamaram de São Martinho por causa dessa atitude. Ele ia pelas ruas e ele pensava muito no próximo. Ele viu um homem na rua morto de frio, assim, tremendo de frio, sem um agasalho. E ele não tinha agasalho para dar. O que ele tinha era a capa que estava com ele. Falou, meu Deus, o que faço? Então aí ele pegou, tirou a capa, rasgou ao meio e agasalhou com uma metade, agasalhou ao homem que estava na rua com frio, e a outra metade ele se agasalhou. Então ele dividiu, ele deu de si mesmo. Quer dizer, quando Jesus diz, quando vestires a um desses meus pequeninos, é a mim que vestiste. Quer dizer, é o bem, é o outro, porque Deus está no outro, Jesus está no outro. Temos em nós esse germe divino. E esta passagem, se eu não me engano, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, é quando Francisco de Assis retornou das cruzadas, que ele passou aquele período em reflexão, adormecido, recolhido, e quando foi que ele abriu o Evangelho e se deparou com esta passagem de Jesus, não é? Então é importante a gente ver que Jesus, nesta passagem, deixa bem claro que ele
não salvou ninguém pessoalmente. Ele trouxe o caminho da salvação para todos nós. Está bem claro. Mas aqueles que dizem que Jesus já o salvou, nós temos um texto para colocarmos aqui no nosso terceiro e último bloco para uma reflexão profunda, que é um questionamento. Se vocês se acham nessa condição e dizem que Jesus já vos salvou, nós vamos colocar aqui alguns questionamentos, alguns comportamentos. Se ainda o fazemos, é porque naturalmente Jesus ainda não nos salvou. Porque essa salvação é nossa. É a nossa mudança de comportamento. É a nossa transformação interior em pessoas, em seres ainda egoístas, que somos, orgulhosos, que somos, vaidosos, prepotentes, ciumentos, invejosos. Então, são esses questionamentos que leremos através desse texto para uma reflexão sobre a salvação. É aquilo que Paulo fala, né? Quando a luz de Jesus o cega, né? Senhor, o que queres que eu faça? E é isto, meus irmãos. Então, vamos ao intervalo e retornaremos com o nosso terceiro e último bloco. Mercado Flor de Teresópolis. Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. E aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Assim, queridos amigos, retornando, o nosso programa, terceira e última parte, nós, no bloco anterior, nós falamos sobre esse texto para nossa reflexão. Aqueles que acham, que Jesus já vos salvou. Então a pergunta é essa, do nosso texto. Jesus vos salvou? Dizeis que Jesus vos salvou. Mas estáis cheio de orgulho no vosso coração? De que então Jesus vos salvou? Dizeis que Jesus vos salvou, mas estáis cheios de avareza no vosso coração? De que então Jesus vos salvou? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas nutris desejo de vingança no vosso coração? De que então vos salvou Jesus? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas a inveja amargura vosso coração. De que então vos salvou Jesus? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas o ódio domina vosso coração. De que então vos salvou Jesus? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas as murmurações irrompem a cada momento do vosso coração. De que então vos salvou Jesus? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas a soberba impera arrogantemente no vosso coração. De que então vos salvou Jesus?
Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas viveis com dissimulações que são hipócritas. De que então vos salvou Jesus? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas continuais estendendo publicamente vossos vícios no jogo, no álcool, na morfina, no fumo, luxúrias e golodices. Ora, de que então vos salvou Jesus? Dizeis que Jesus é vosso Salvador, mas sois idólatra, adorais o vosso eu, alimentando assim o egoísmo, fonte de todo pecado. Adorais o mundo, o poderio, o ouro e as posições sociais. Ora, de que então vos salvou Jesus? Dizeis que Jesus é vosso mestre e ignorais todas estas coisas? O que então vos ensinou Jesus? Quereis saber agora por que motivo Jesus ainda não vos salvou? É porque não tendes permanecido na sua palavra. Pois escrito está no Evangelho: se permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos salvará. Se, porém, não permanecerdes na minha palavra, ainda que me digais, Senhor, Senhor, eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, não vos conheço. Esse texto é do autor Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, escritor e consagrado orador espírita. Enfim, o texto nos leva ao equilíbrio que requer mudança de comportamento. Não adianta dizer que Jesus nos salvou se continuarmos e permanecermos fora dos seus ensinamentos, da sua palavra. O que é viver na palavra? Viver da palavra é cumprir, é esse trabalho de reforma interior, é realmente sairmos desse estado ainda mental, paralisante, dos maus hábitos que trazemos, né, Marilza? De encarnações anteriores, de vícios. Eu costumo dizer que nós temos um piloto automático, mas das nossas reações negativas perante a vida, perante o nosso semelhante. Então nós temos que buscar essa nossa transformação. Então não adianta dizer da boca para fora. Não adianta. Dr. Bezerra de Menezes tem um texto muito bonito que ele diz assim, que temos ouvido o Evangelho, temos ouvido os ensinamentos de Jesus, admiramos, falamos, nos empolgamos, porém, na hora de que vemos o outro que sofre, passamos por longe. Na hora do auxílio, fazemos de conta que não estamos vendo. Então ele diz que o Evangelho é urgente em nossa vida. Não podemos deixar para amanhã. É hoje que Jesus nos convida. Vem hoje trabalhar na minha vinha, porque o trabalho na seara, nos campos do Senhor, no campo do coração alheio. Então ele diz que Jesus nos convida para que sejamos, que nossos lábios possam falar nos ensinamentos de Jesus e que nossos braços possam ser representar os braços de Jesus em auxílio do nosso próximo. Assim, né? Muito interessante, né? Muito. E vamos complementar, né? Que não estaremos salvos, não teremos a consciência tranquila enquanto um de nossos irmãos ainda chorar e sofrer suas dores. Nós temos muitas dores no Brasil, nós temos muitas dores nos outros países. Os nossos irmãos da África, que nos causa angústia de assistir
tanta miséria, tanta violência, nos causa sofrimento, porque não adianta, a nossa felicidade é relativa, enquanto houver um irmão sofrendo, né? Às vezes a nossa mesa é abastecida, mas na casa ao lado não tem nada. Então, onde está a nossa salvação? A nossa salvação está na prática daquilo que Jesus ensinou. Ama a Deus e ama o próximo. Quer dizer, sirva ao próximo. Não adianta eu ter uma conta abastecida no banco se tem alguém passando por necessidade. Não adianta eu ter um título de doutor se eu não abro as portas do meu consultório para atender a um que não pode pagar. Quantos ficam na fila do INSS? Quantos morrem antes mesmo de serem atendidos? Quantas crianças morrem antes de nascer? Então, onde está a salvação? É aquilo que o texto nos trouxe, né? Os refugiados, né? Quantos mais precisarão morrer para que a fraternidade seja uma prática em todo o mundo? Porque não podemos mais, nesse momento, nos fecharmos nas nossas ostras. Nós temos que... O que afeta o brasileiro, afeta o japonês, afeta o americano, afeta o outro de outro país. Porque a dor que dói em nós é a mesma que dói em outro ser humano, em qualquer lugar que ele esteja. E a Madre Teresa, né, que eu já citei e cito de vez em quando, ela diz que onde a fome se instala, porque a fome não tem nacionalidade, não tem pátria. Aonde ela se instala, ela avilta o ser humano. Não é verdade? A dor é a mesma, o que você falou. Então, não existe diferença, né, das necessidades. Então, quando nós assistimos pela televisão, isso que você agora acabou de dizer, quantas milhares de pessoas fugindo de suas pátrias, não é? Uns pela fome, outros pelas bombas, são nossos irmãos. Então, pelo menos daqui, nós podemos ajudá-los numa prece, numa vibração de afeto, de carinho, para que nós possamos procurar praticar isso que Jesus nos ensinou. Também, Joris, não é? há muitas... a gente precisa colocar o amor em movimento. Há muitas ONGs respeitadas. Podemos ajudar com R$1, R$10. Né? Podemos, tem propagandas na TV, e é lógico que nós precisamos saber se são órgãos respeitados, sérios, mas precisamos ensinar as nossas crianças a fraternidade. E o texto hoje que nós estamos estudando, né? Estamos caminhando já pouco a pouco para o encerramento do nosso programa, nos leva realmente a uma reflexão profunda dessa questão de salvação. Jesus, no texto, nos deixa claro, não há outra interpretação, não há outro entendimento que não seja a caridade. Ele não deu outra opção para podermos alçar, olha aí, a hierarquia espiritual, não é? Então, meus queridos irmãos e irmãs, essa reflexão, o próximo é a ponte. É a ponte que vai nos conduzir a esse estado pleno de conquista real de nossa libertação. Salvação, podemos dizer, substituir,
não é? Que nós sempre, por redenção espiritual, seria o termo apropriado para nós, porque nós temos que nos redimirmos diante de nós mesmos, diante ainda da nossa inferioridade. Porque se ainda o orgulho, conforme nós aqui lemos no nosso texto, o orgulho, a inveja, os maus hábitos persistem em nós, é necessário que nós possamos nos salvar deles. Eis aí, Antônia. Não é verdade? Esse é o trabalho que temos. Aliás, importante também que tem muitos irmãos, né, preocupados em salvar os outros. Eu vejo, né? Aliás, muitos dizem que nós espíritas, né, já estamos todos no inferno, né? Que nós não vamos alcançar a salvação. Mas que salvação é essa? A salvação hoje nós estudamos e deixamos bem claro. Se Jesus que você acha que Jesus já te salvou, faça essa reflexão. Se você realmente já venceu o seu orgulho, seu egoísmo, a sua vaidade, a sua prepotência, sua inveja, o seu ciúme, porque se ela permanece em você, você ainda não se salvou, meu irmão. Nem nós nós não nos consideramos. Porque o texto é para todos. Não é verdade? O texto é para todos, né, Jane? Para nós, em primeiro lugar. Salvo. Como vamos nos considerar salvo se o outro nosso irmão ainda padece, ainda sofre? Sofre, não é verdade? Olha, meus irmãos, é uma reflexão profunda. Por isso, mais uma vez, ressaltando a máxima da nossa doutrina, porque o Evangelho de Jesus é esse, é amor e caridade. A caridade é um amor em ação, em movimento. Então, se nós dizemos que amamos a Deus, como disse o evangelista João, mas não amamos o próximo, não estamos sendo verdadeiros. Essa é que é a grande realidade. Então, Jesus deixa bem claro nessa passagem. E estudaremos no próximo programa, parece que é uma parábola, né? Do bom samaritano, que também ela se refere à caridade, o amor ao próximo. É uma parábola, né, que Jesus nos deixou para também uma reflexão profunda. Belíssima. Sobre a caridade, o amor ao próximo. Olha aí. Inclusive nunca ao mais próximo. A gente esquece dessa Nunca parábola, mais, nem né? desse ensinamento. Então, já convido a todos vocês, né, para o próximo, não percam, né, o próximo programa, que estaremos aqui estudando esta parábola lindíssima, como disse a nossa irmã Marilza, do bom samaritano. E agora, caminhando para o término do nosso programa, nós vamos pedir a nossa querida Maria Antônia para fazer a nossa prece, né, de agradecimento por esses momentos aqui de estudo, de reflexões, né, pautada na mensagem libertadora do Cristo, que é o nosso Salvador, sim, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. E assim, então agora vamos ouvir a prece da nossa querida irmã. Nosso Pai de infinita bondade, Jesus, nosso maior amigo, nosso irmão maior, aqui estamos agradecidos, nós, aqui neste ambiente, unidos aos nossos irmãos de casa, que acompanham os nossos estudos, as nossas reflexões. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estudarmos hoje sobre a importância do amor em movimento, sobre a importância da caridade para conosco, para com nossos irmãos, para com o nosso próximo, que é o mundo inteiro, que está próximo a nós, que está longe,
da nossa vista, mais próximo ao nosso coração. Jesus, tu que tens tanta paciência e tanta caridade com a nossa ignorância, com os nossos equívocos, Deus, que tanta caridade tens tido conosco. Essas inúmeras idas e vindas nossas ao planeta, nos equivocando tantas vezes. Aqui estamos para buscar a verdade, para buscar a salvação do esclarecimento. E tu, Senhor, através do teu Evangelho, nos salvas da ignorância e coloca agora em nossas mãos a oportunidade de nos salvarmos por nós mesmos, usando o teu ensinamento, a tua palavra, a tua clareza, a luz do teu Evangelho. Auxilia-nos, Senhor, a seguirmos sempre em tua direção. Auxilia-nos a sermos teus braços e teus olhos. Assim seja. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.